O título que está aqui vai começar de 4 e 5, tá dizendo. Já deu a hora aí? 20 não. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma das nossas videoaulas da IBD. Com a graça de Deus, nós agradecemos a Deus pela sua companhia. Vamos estudar hoje uma lição bastante importante que trata da santidade, não é? Quando o autor ele definiu o título que o povo de Deus deve se afastar, se separar do mal, na verdade, ele quer tratar do assunto de santificação. O que é santificação? É separação do mundo e separação para Deus, e nesse aspecto nós vamos aprender, é o tema principal da lição de hoje. Desde já nós agradecemos a Deus pela sua companhia, pelas suas orações, que possamos juntos aprender um pouco da palavra do Senhor nesta tarde. Nós vamos tratar primeiro do ponto central da lição de hoje, como eu disse, que é o caminho pleno com Deus exige santidade. Enoque, ele foi trasladado porque ele andava com Deus, ele andava separado, né? Trazendo para uma interpretação do sentido real do que era andar com Deus. Ele vivia separado do mundo, estando nesse mundo, mas não pertencendo a esse mundo, e ele foi trasladado porque ele andava com Deus. Ou seja, nesse caminho se requer uma atenção especial para um quesito que se chama santidade. A bibliografia de hoje, bibliografia, os irmãos já sabem, não é? Nós apenas estamos reforçando. Bibliografia, ele remete às consultas daquilo que nós usamos enquanto livro-texto, enquanto fontes de referência bibliográfica, que é a fonte de consulta para nós formarmos um pensamento. Nós não somos donos da verdade, mas pela orientação do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós, tomando consulta desses autores, todos nós vamos chegar a um denominador comum, que é fechar no texto que o autor quer nos levar, que é a necessidade de separação do mundo, separar-se do mal, né? Na verdade, se separar do mal e servir a Deus, para melhor servir a Deus. E as referências bibliográficas de hoje, nós usamos alguns conceitos, né, de Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, esse livro da Janela, que ele trata. Ele é um livro de teologia sistemática resumido, muito bom, do Meyer Pillman, né? Também temos um livro de Efésios, que trata de santidade, naquele comentário de santidade, nós trouxemos alguns conceitos. Também a Bíblia de estudo palavras-chave, grego e hebraico, que tem os conceitos no original do que é santidade, né? O termo no original, tanto no hebraico quanto no grego. Também temos o livro de avivamento do Dr. Martin Lloyd Jones, que ele trata de santidade. Ele fala que para ter avivamento precisa haver um quebrantamento e uma busca pela santidade para se chegar a um avivamento. E não vamos tratar de avivamento, mas vamos tratar do aspecto da santidade que leva ao avivamento. Também temos esse livro Caminhando no Poder do Espírito, que na verdade a editora Vida Nova ele mudou o título, né, e fez algumas atualizações. Eu tenho um mais antigo, que é Na Dinâmica do Espírito, do J.I. Packer, que é um grande teólogo que faleceu esse ano, né, e uma das referências no estudo da teologia, e ele trata desse assunto, né, bem detalhado. Ele faz uma avaliação das práticas e das doutrinas da pneumatologia, da
parte da teologia que estuda o Espírito Santo. E temos também esse livro aqui que é tradicional, muito conhecido de todos nós, né, principalmente assembleianos, que é o livro A Teologia Sistemática de Stanley Horton, que é uma referência da teologia sistemática dentro da perspectiva pentecostal. Temos a nossa declaração de fé também, né, que temos aqui, nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, e também temos tópicos que se referem à santificação. Muito bem, o objetivo da lição de hoje, meus amados irmãos, qual é o objetivo da lição de hoje? É nós compreendermos que o relacionamento harmonioso, então, é um relacionamento ajustado com Deus, ele exige separação do pecado e do mundanismo, e isso se chama, em outras palavras, santidade. Então, o objetivo de hoje é nós compreendermos o que é santidade, que é justamente esse relacionamento em harmonia com Deus, se afastando do pecado e vivendo neste mundo. Jesus disse assim: eu não os peço que os tire do mundo. Né? Já tem, só para dar uma adiantada, já tem conceitos de pessoas que dizem que a pessoa, para ser santa, ela tem que se isolar, ela ficar nos mosteiros, ficar como eremita, guardado, como uma pessoa isolada do mundo, sem ter convívio, sem ter amigos, sem ter relacionamentos com pessoas do mundo, não é? Porque acha que isso significa santidade. Santidade é andar com Deus, livre do pecado, fugindo do mundanismo, e nós vamos aprender hoje. Muito bem, o texto da lição de hoje diz assim: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, segundo Coríntios 6,17. Então, por isso, saiam do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E aqui já vai mais uma dica do que é santidade. Bons costumes, eles são produzidos pela santidade. Santidade produz bons costumes. Bons costumes não produz santidade, mas a santidade e a vontade de ser santo levam-nos a praticar bons hábitos e bons costumes. Muito bem. Na introdução de hoje, nós vamos ver que os preparativos que o povo de Deus fizeram para retornar às suas vidas normais na região de Jerusalém, eles que estavam voltando do cativeiro, os irmãos sabem da lição de hoje, trata do cativeiro babilônico. A lição do trimestre trata da volta do cativeiro babilônico. E nessa volta do cativeiro babilônico, muitas pessoas, precisaram restabelecer suas vidas, e suas vidas em um ambiente diferente. Não era mais um ambiente que viviam lá na Babilônia. E aquela geração que nasceu e cresceu lá na Babilônia, eles estavam voltando, e dentre eles estavam voltando os sacerdotes, e só que os sacerdotes, para serem escolhidos e selecionados, e os próprios judeus para voltarem, passaram por um pente fino para checar a árvore genealógica deles, se eles eram verdadeiramente judeus na sua essência. E hoje a gente vai ver que, para tanto, eles vindo também vir, aqueles que foram selecionados, analisados na seleção que foi feita, eles deveriam abandonar as antigas práticas e assumirem a prática dos ensinos e ritos da lei de Moisés. Nós temos o conhecimento de Jeremias. Jeremias, ele foi o primeiro a bradar contra os pecados de Israel, por isso que eles foram levados cativos para a Babilônia, certo? Então, Jeremias 2,3, o que é que Jeremias 2,3 fala? Vamos ver aqui. Você pode abrir sua Bíblia e a gente vai dar uma meditada nesse trajeto de ida e de volta para a Babilônia. Ele diz assim:
Então Israel era o quê? O que é que diz aí na sua Bíblia, na nossa Bíblia? Santidade para o Senhor. Era um povo separado para o Senhor. Não era apenas um povo separado pelo Senhor. Eles eram um povo escolhido e separado para dedicação ao Senhor. Certo? E as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam, os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles. Essa era a condição de fidelidade do povo hebreu. Acontece que eles, não é, mais na frente, no 25:30, já conta um outro estado que eles estavam passando. Não é? Vamos ver aqui. Jeremias 31:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. Aqui ele já está profetizando da promessa depois do cativeiro. Ele profetizou o cativeiro e prometeu, e Deus prometeu por meio da profecia de Jeremias que eles voltariam do cativeiro, e ele disse assim: e nas suas cidades, quando eu acabar o cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Então a santidade era o lugar, não é? Que o monte da santidade era o lugar onde eles iriam morar. Ou seja, eles estavam voltando, regressando e sendo transformados. Não é? Isaías 62, 10-12 também fala a esse respeito. Bom, quais eram os requisitos para esse povo voltar? Não é? Na lição, nós vemos aqui, somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria se transferir para Jerusalém, se exigia que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel, esse povo de Deus. Certo? Também tinha a questão da linhagem sacerdotal. Né? Quando eles voltaram, né? esse pente fino tinha dois propósitos. Primeiro, legitimar aqueles que voltaram, identificando ele com os seus ancestrais tribais, né, os ancestrais nas tribos, das diversas tribos, e demonstrar por essa ligação que o exílio não cortara a linhagem da promessa que Deus originou a Abraão e que continuaria para sempre. Havia nessas listas as linhagens dos sacerdotes, dos levitas e de outros, né, servos de Deus. Pois o reino era teocrático, como o reino de sacerdotes, era um povo de adoradores que expressava a servidão na forma relacionada ao culto. Ou seja, as genealogias, elas iriam demonstrar que aquelas pessoas, né, eram descendentes verdadeiramente do povo de Deus, né, e que iriam voltar para suas casas. Mas havia um perigo, né, nesse caso, né, que era a miscigenação. Né? Houve um problema da miscigenação. O que é a miscigenação? Era a mistura do povo de Deus com povos, né, de Babilônia. Né? A história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto, foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e não é lucro e sim grande prejuízo alguém querer facilitar, não é, a chegada de pessoas para o povo de Israel, e trouxeram consequências graves. Daí o perigo da miscigenação. Não é que o problema, irmãos, não está no simples contato, mas está na contaminação com esse contato. Não é? Quando a pessoa se envolve, não é, de um jugo desigual, que a Bíblia fala sobre jugo desigual, existe o perigo de esse
de essa balança ficar desequilibrada e a pessoa começar a tender mais para o lado de lá do que o lado de cá. Isso aconteceu com Acabe, com Jezabel, que influenciou terrivelmente o reinado dele, levou ele à destruição, à morte e também a matar muitas pessoas. Por quê? Porque era julgo desigual. Né? Que pacto há, né, entre a luz e as trevas? Não existe. E essa miscigenação é perigosa. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo e o mundo nos aborrece, porque aborreceu o Senhor. Não vamos sair deste mundo, nós vamos viver nele, continuar nele, mas sem pertencer a ele. Esse é o sentido de sermos povo de Deus. Não é? Muito bem. E que Deus é esse? O povo que o povo de Israel adorava. Era um Deus qualquer? Era um Deus que não tinha diferença dos outros povos, dos outros deuses? Era um Deus que as pessoas não conheciam nem respeitavam? Não. Esse Deus, para os israelitas, era o Deus santo, santo e santo. O Deus santo foi visto em sua glória e em sua majestade, né, numa revelação tremenda que Isaías teve, acredito que orando no ano que morreu o rei Uzias, né? Ele viu o Senhor sentado no seu alto trono, né? A sua glória enchia aquele lugar, não é? As orlas dos seus vestidos desciam de forma majestosa e os anjos ao redor, não é? Os serafins ao redor gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, talvez o atributo moral principal de Deus é a santidade. Né? E o Deus Santo, na pessoa do Espírito Santo, é o agente de santificação. Esse atributo moral de Deus que é outorgado aos homens. Ou seja, são atributos comunicáveis que Deus transmite ao homem. Né? Alguns atributos Deus não dá, né, para o homem. Né? Os incomunicáveis, né? Soberania, majestade, glória, que mais? Onisciência, onipotência, onipresença. Isso aí o homem pode desistir que ele não alcança isso aí. Mas um atributo moral dos mais preciosos e talvez o principal é a santidade de Deus, que ele transmite ao homem quando ele, desde o povo lá do deserto, disse: sede santos, assim como eu sou santo. Lá em 1 Pedro 1,15, 16. 1 Pedro 1,15, 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele não nos dá desafios que a gente não possa alcançar. Sabe por quê? Porque todas as coisas são possíveis para Deus. E a operar da santidade de Deus é por meio da graça do Senhor que nos alcança e nos leva a buscá-lo. E à medida que a gente busca a Deus, a gente olha para nós mesmos, né, como Isaías olhou, quando ele viu a glória de Deus e a luz do Senhor brilhando, resplandeceu sobre a sua vida, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então aquela revelação da glória de Deus do bradar da santidade do Senhor, aquilo ali fez Isaías olhar para si, suas limitações, e disse: eu sou um homem de lábios impuros, e eu não estou sozinho nessa.
moro no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, a nossa sociedade também está corrompida, ou seja, nós precisamos olhar para nós, para dentro de nós e vermos que somos limitados, pecadores, carentes dessa graça, dessa misericórdia, desse Espírito que é santo, que é o Espírito Santo de Deus, já está dizendo a palavra, né? A pessoa da Trindade, uma das três pessoas da Trindade, e é esse Espírito Santo gracioso que é o agente da santificação em nossas vidas e nos incita e nos convida e nos estimula para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses 4:3 também tem uma convocação agora por meio de Paulo. Vamos ver o que é que diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então é a vontade de Deus a nossa santificação. Não é? Hebreus 10:10 também fala a respeito da necessidade da santificação. Para quê? Olha a importância. Na qual vontade, ou seja, na vontade de Deus, nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. E ele também diz em Hebreus, não é, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Daí a importância desse atributo de Deus em nossa vida, que precisamos pedir a Ele a graça e também cultivar por meio da nossa dedicação a Ele. Bom, existe também a questão do lugar santo. Tem lugares, o lugar não é santo porque, eu construí agora um templo e esse templo aqui é santo. O templo em si não é santo. Não é? Quando o Senhor fala com Moisés, lá em Êxodo 3:5, quando Deus fala com Josué, em 5:15, e diz assim, tome cuidado, descalce os seus pés, porque estás pisando em terra santa. Não era o lugar que ficou santo, é um lugar normal. Agora, a presença do Deus Santo torna o lugar santo. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, seja ele no monte, seja ele no monte da transfiguração, como foi com Jesus e os 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, como também no culto doméstico, no trabalho, onde for, ou na igreja, no culto de oração, no culto matutino, no ciclo de oração, onde 2 ou 3 estiverem em nome do Senhor, Ele está no meio deles. Então, aquele lugar precisa ser cuidar do nosso pé, de avançar. Cuidar do pé, ou seja, descalçar as sandálias do pé, quer dizer, é ter reverência. Ter reverência não por conta do lugar, mas porque naquele lugar está o Senhor. O presidente da República, quando faz uma cerimônia, que as pessoas vão lá, tem toda uma solenidade, tem todo um cerimonial que é obedecido. Por quê? Porque o presidente da República vai estar lá. Quando o presidente da República sai daquele lugar, um lugar comum, todo mundo passa, vai e vem, não acontece nada. Precisamos ter cuidado em relação a isso. Certo? É um lugar reservado aos sacerdotes, aquele lugar santo, ali no tabernáculo, né? No tabernáculo no deserto, tinha um lugar reservado aos sacerdotes, era chamado lugar santo. E também tem um lugar santo da habitação do Senhor, né? Isaías viu o Senhor lá no seu lugar santo, né? O Salmo 24:3 também fala desse lugar santo, o salmista. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar
santo. Então o lugar que Deus habita é um lugar santo. Então quando Deus está presente em algum lugar, seja no Polo Norte, no Polo Sul, no leste, no oeste, aquele lugar é um lugar santo. Tem outras referências, os irmãos podem procurar, né, com mais calma, quando terminar a aula os irmãos podem buscar. Muito bem. Vamos agora à rejeição dos samaritanos. Os samaritanos sempre foram digamos assim, uma pedra no sapato dos israelitas, não é? Os samaritanos, eles foram originários de uma miscigenação racial, quando o rei da Assíria, não é? Ele leva as 10 tribos do norte cativas, e por ordem do rei foram trazidos povos lá da Assíria, né, de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate e de demais cidades, né, para habitarem naquele lugar, em lugar dos sacerdotes, e tomaram a Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Assíria enviou os sacerdotes para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Mas aí o povo já estava, né, com misturas, foi uma colonização. Quando um império domina outro, o outro é subjugado e vem colonizadores para cá, para aquele lugar, vieram para Samaria, né, se misturaram, formaram famílias com povos judeus que moravam ali naquele lugar, e ficou aquela salada de fruta, digamos assim, e tanto é que chegou até aquele ponto que eles começaram a adorar, e eles tinham nos tempos de Jesus, um lugar de adoração também, só que nessa época da volta do cativeiro, eles se opuseram ao estabelecimento de um reino em Jerusalém. Por quê? Porque eles não queriam ficar debaixo daquele jugo ali, daquele reinado. Eles estavam se sentindo ameaçados, né, por aquele povo que estava voltando. Vieram 50 mil, cerca de 49 mil e alguma coisa, né, para morar em Jerusalém, e eles se sentiram ameaçados. E aí eles começaram a dizer, primeiro a oferecer cooperação, né? Não, a gente ajuda, né? Na questão dos muros, que a gente estudou a semana passada, né? Primeiro eles fizeram de tudo, né? Embargaram a construção do templo, né? O templo passou 10 anos de obra parada, depois foi retomado, depois eles quiseram atrapalhar as construções dos muros, dizendo que aqueles muros eram fracos, começaram a zombar. Quando eles viram que a obra começou a crescer, aí eles começaram a tentar a fazer uma aliança, dizer, não, a gente ajuda vocês e tal, e aí Neemias rejeitou, né, o apoio deles. Quer dizer, essa relação era sempre conflituosa, né? Porque eles não poderiam haver uma aliança com aquele povo, porque aquele povo, eles não queriam viver, na verdadeiramente, bem com Israel. Eles tinham outro propósito, que era tirar Israel do seu fim, que era servir a Deus e adorar a Deus e tornar aquele lugar um lugar de adoração ao Senhor. Certo? Então, os samaritanos procuraram se aparentar com judeus, se casaram com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento. Alguns se envolveram nisso, e aí vai ter uma lição mais lá na frente que vai falar dos casamentos mistos. Nós não vamos tratar disso hoje porque é assunto na lição seguinte, né? E aquilo ali trouxe profunda dificuldade para se manter a santidade, tanto é que houve algumas dificuldades que precisaram ser contornadas. Mas não é assunto de hoje, é a lição de número 12. Nós estamos na lição número 7, com a graça de Deus. Tudo bem, irmãos? Está dando para entender? Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aí abaixo que a gente faz uma observação e depois a gente comenta, tá certo? Bom, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus, e antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança nessa região. Quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então os habitantes da região passaram, a atenção dos habitantes passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada.
Os samaritanos imaginaram que, se conseguisse se associar aos judeus, gozariam de prestígio, o mesmo prestígio que antes. Quando os judeus não aceitaram nada de parte dos samaritanos, aí o ódio velado se transformou numa inimizade declarada. É como aquela questão, né? Você convive bem com a pessoa até contrariar os seus interesses. Quando você precisa e sente a orientação de Deus para dizer um não para alguém, aí aquela pessoa se revolta com você e até se torna, numa atitude extrema, pode até se tornar um inimigo, né, se não declarado, pelo menos velado. Bom, vamos então ver o que é conceito de santidade. É o que a gente vai estudar agora, certo? O que é santificação? Santificar, não é? O kadash no hebraico, não é? É ser separado, ser colocado à parte, ser santo, consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santificado, honrar como sagrado, certo? Esse é o termo que está aí no dicionário de Strong, nessa Bíblia, palavras-chave, certo? Quando você vê a figurinha de um livro do lado, é de onde a gente tirou o pensamento daquele autor para trazer para os irmãos, tá certo? Então, no dicionário de Strong, o termo kadash, hebraico, significa ser separado, ser colocado à parte, ser santo, consagrar, e também na teologia sistemática de Stanley Horton também usa esse mesmo conceito, tá certo? Bom, no nosso credo, os irmãos, eu já falei aqui, na lição de Efésios, a gente explicou muito isso no trimestre passado. No nosso credo, o que é o nosso credo? A nossa declaração de fé é aquilo que nós cremos, né? Enquanto igreja, enquanto igreja do Senhor, nós, a Convenção Geral da nossa igreja, ela estabeleceu o nosso credo, a nossa declaração de fé, não é? Que é bastante substanciosa, não é? Bíblica, e todos nós que somos crentes, da nossa denominação, precisamos consultar para ver o que é que a gente crê e para ver se realmente a gente crê do jeito que a nossa igreja abraça como regra de fé e prática. A declaração de fé é uma regra de fé e prática, então é baseada, é claro, na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática maior, sem sombra de dúvidas, né? Não queremos colocar um livro acima do livro santo. Esse livro, esse aqui contém, né, trechos que baseiam a nossa declaração de fé. E no item 10 do nosso credo, diz assim: nós cremos na necessidade é necessário, e na possibilidade, ou seja, é possível, tanto é necessário quanto é possível, nós termos uma vida santa e irrepreensível por meio da obra da ação do Espírito Santo, este sim que nos capacita a viver como os fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Certo? Hebreus 9,14, não é? É aquele outro versículo que a gente citou, mas a gente pode repetir. Hebreus 9,14. Nós vamos abrir aqui. Você pode abrir sua Bíblia aí também, em Hebreus 9,14. Aqui, ó. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo nos purificar. Aqui, ó. Porque se o sangue de touros e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica aqueles que oferecem sacrifícios, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, purificará nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, essa é a nossa condição, não é? De buscarmos a santificação, porque ela é necessária e não é algo inatingível, intangível, nada etéreo, não. Santidade é só para aqueles homens que são santos mesmo, e a gente não alcança, não. Santidade, você, meu irmão, é santo em Cristo Jesus. Você é um santo de Deus, não é? Você é um santo homem de Deus. Você é uma santa mulher de Deus, porque foi separada para boas obras, para servir a Deus, para adorar a Deus, para servir ao próximo. Para isso nós precisamos abraçar essa condição e colocá-la em prática e em evidência em nossas vidas. Muito bem. Santificação também, conforme
o autor desse livro, nesse comentário lá de Efésios, Francis Fox, ele diz que o santo só pode ser inteiramente compreendido ao se refletir acerca do seu sentido no Antigo Testamento, assim, o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo eram santos por serem consagrados, separados para o serviço de Deus. Né? Os irmãos já viram muitas vezes quando, principalmente numa igreja que tem uma orquestra ou tem uma banda, um grupo instrumental, aí o dono do instrumento leva aquele instrumento para ser consagrado ao Senhor, para ser usado exclusivamente para a obra do Senhor. Então, assim somos nós. Quando aceitamos a Jesus, não é? Nós vamos ao culto e para oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, santo, não é um sacrifício qualquer não, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformando com este mundo, nem com a nossa vã maneira de viver, que recebemos de nossos pais, como disse Paulo, mas procurando viver de maneira separada para Deus. Então, santidade vem desses dois termos aí, né? No grego, já vimos no hebraico, né? Também vamos ver aqui no grego, agiasmos, não é? Santificação, ligado ao adjetivo agios, santo, e o verbo santificar. Tem como significado a condição de alguém ser separado para Deus, sendo uma via de mão dupla, do lado humano, consagrado para o serviço, e do lado divino, aceito para uso. Quando nós nos apresentamos a Deus, Deus nos aceita graciosamente para sermos usados por Ele. E assim, nós sendo usados por Ele, nós somos consagrados, separados para o serviço do reino de Deus. Não é? Então, também tem essa palavra osiotese, né? Que é relativo ao adjetivo ósios, expressando uma qualidade intrínseca, moral e espiritual, a de ser, ao mesmo tempo, reto e puro, por dentro e por fora, diante de Deus. Dessa forma, não é? O J. Packer, ele conjuga essas duas ações, tanto a separação é uma separação, digamos assim, física, não é? Externa, visível, mas também existe uma separação de transformação interior, né? Que aí o segundo adjetivo expressa essa qualidade intrínseca, moral e espiritual, né? Um atributo moral de Deus que é a santidade e que a gente também pode buscar, tá certo? Muito bem, então santificação é o ato de se separar do pecado e se dedicar a Deus. Resumindo, santificação, separar do pecado, dedicar-se agora a Deus. Libertos do pecado e agora servo de Deus, certo? Tendo o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esta é a vontade de Deus para nós, que é a nossa santificação. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. Deus exige santidade de seus filhos. Ele não apenas pede, ele exige, né? Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor, diz Hebreus 12, 14, e está aqui na nossa declaração de fé. Ok? Bom, vamos ver agora conceitos de santidade como requisito, e exemplos de santidade no Antigo e no Velho Testamento. Aqui o autor da lição, ele mostra alguns exemplos, e aqui no item 2, no item 3, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus se observa que ele exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Não é separado das pessoas, mas é separado do mal. Depois a gente explica melhor, certo? Retornando do cativeiro, Israel se separou do mal, né? Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram construir o templo e reconstruir os muros da cidade. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, Deus usou também a expressão santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa santificação é no sentido dos soldados, né, dos guerreiros, né, se purificarem, não terem contato com suas mulheres, para quê?
para que pudessem, não é, se apresentar separados, purificados para a batalha. Não é? O próprio Paulo, dando orientações práticas a respeito da vida cristã para aos coríntios, ele disse para os coríntios que as mulheres poderiam se separar por um período de tempo para oração, né? E depois retornar ao convívio conjugal, não é, com seus maridos, para que o diabo não os tente pela vossa incontinência. Ou seja, é tudo com sabedoria, né, irmãos? Vai fazer um período de consagração ao Senhor, vê, analisa direitinho quanto tempo, 7 dias, 1 semana, 2 semanas, depois volta tudo ao normal, para que o diabo não tente pela vossa incontinência, né? Para depois não ficar com aquela santarrice, né? aquele extremo abuso, e aí daqui a pouco está cometendo, prejudicando até a própria vida familiar. Então é questão de sabedoria e orientação de Deus na vida de cada um, que Deus tem para cada um momento e uma maneira de trabalhar, não é? E aí fica no critério de cada um. Muito bem. Na lição também nós vamos tratar que Israel ele foi derrotado por uma pequena cidade de Ai. Por quê? Porque eles não se santificaram, né? Porque havia um pecado escondido, né, no meio do povo, e eles foram derrotados por conta daquele pecado. Por quê? Porque Deus exigiu santificação para operar no meio do seu povo. Certo? Então é preciso ter cuidado para que não cometamos deslizes nessa caminhada. Também o autor fala de que os judeus se mantiveram separados dos samaritanos. Não é? Eles se separaram dos samaritanos. Não é? No início, os samaritanos começaram com toda aquela conversa e tal, mas definitivamente eles romperam as relações. Não é? Era uma questão, irmãos, não era de falta de amistosidade, né? De amizade, de ser orgulhoso, de ser soberbo, era uma questão de sobrevivência espiritual. O povo estava voltando a reerguer os muros, reerguer o templo, o altar, e precisava viver sem estar contaminado com os costumes, muitas vezes pagãos, que os povos, né, até os seus compatriotas lá, os samaritanos, também praticavam. Daí a necessidade de se afastar. Certo? Então a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Aqui é um caso difícil, né? Foi Asaf, no Salmo 73, ele um servo de Deus, quem puder ler o Salmo 73 completo vai ver, e ele, como servo de Deus, ele precisava, ele estava meio angustiado. Ele disse que ele sentia como que picadas nos rins. Ele disse que os seus pés quase que resvalaram, ele quase que caiu, ele quase que desvaneceu na fé. Por quê? Porque ele via a prosperidade dos ímpios, via que os ímpios não eram punidos fazendo coisas tremendamente horrorosas, né? Transgressões, pecando, não é, aliciando, roubando, fazendo tudo que não era do agrado de Deus. E ele via que os ímpios estavam, mesmo naquela condição, vivendo bem, e ele, enquanto servo de Deus, passando por privações e dificuldades. E aí? O que se dá uma resposta para ele? Ele está certo? Aos olhos humanos ele poderia estar certo e estar reclamando. Ele não era servo de Deus? Por que estava passando por aquilo? Enquanto que o ímpio estava vivendo bem, no bem bom. Mas aí tem um versículo-chave no Salmo 73 que diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Irmãos, a questão é essa. Salmo 73, versículo 17 diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aí, irmãos, a gente só vai compreender as coisas que ocorrem ao nosso redor quando o Senhor nos revela e mostra.
É como se você entra numa casa à noite, sem luz. Você precisa, a primeira coisa que você faz é apertar o interruptor para que a luz se acenda e você veja o que tem lá dentro. Assim mesmo é a palavra de Deus. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldades, de trevas, de angústias, de aflições, de coisas terríveis, mas somente quando a luz se acende é que a gente começa a ver e enxergar a verdade. Tá certo? E quando a gente começa a ver e enxergar a verdade, aí se clareia tudo. E aí a luz do nosso entendimento começa a florescer. Vamos lá? Aí, o passo seguinte da revelação de Asaf é o seguinte: eu entendi então o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruições, não é? Eles ficam totalmente consumidos de terrores. Por que nessa época de pandemia, né? Claro, todos nós temos aflições, temos problemas, temos dificuldades, mas quantos não estão desesperados, né? E sem esperança, e muitos crentes, a maioria está tranquilo e sossegado, mesmo em meio a essa diversidade. Por quê? Porque eles entendem o fim. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. A nossa esperança está no Senhor. Tanto é que ele no final, ele diz assim, ó, para mim, bom é me aproximar de Deus, eu pus a minha confiança no Senhor. Daí foi que ele disse, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A quem tem eu no céu senão a ti, e na terra não há quem o deseje além de ti. Ou seja, ele estava se aproximando de Deus. Esse foi um exemplo, né, do cuidado que a gente deve ter para não buscar imitar aqueles que praticam o mal e querer caminhar junto com eles. O Salmo 1, versículo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda conforme o conselho dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Um outro exemplo também, que ele dá, o comentarista, é que nós devemos viver conforme a vontade do Senhor, certo? Esta é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A nossa santificação. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. É interessante notar, irmãos, que até no Antigo Testamento fala sobre isso, quando a pessoa toca numa coisa imunda, ele fica imundo. Agora, quando toca numa coisa pura, não fica puro. Já perceberam? É como esse vírus da pandemia. Se você conversar com alguém que está com saúde, aquela pessoa não transmite saúde para você, nem você transmite saúde para ela. Agora, se um dos dois estiver doente, aquele que está doente pode transmitir a enfermidade para o outro. Ou seja, pureza não se transfere pureza. Santidade não, se você... Peraí, até os irmãos brincam, né? Deixa eu pegar aqui na sua mão, irmão, para receber um pouquinho de unção. Não acontece. Agora, se nós começarmos a ver o exemplo daquelas pessoas, aí sim. Se começarmos a enxergar aquelas pessoas, ver o exemplo delas e procurar imitá-las, aí sim. Agora, o contrário, a recíproca também é triste, mas é verdadeira. Se nós tocarmos em algum mundo, nós nos contaminaremos. E aí será triste para nós. Muito bem. Santificação é um ato de Deus, momentâneo, ali na nossa conversão, né, instantâneo. Não é? É uma ação de Deus simultânea à justificação do cristão convertido, quando o homem é separado como um membro da família de Deus. É posicional, não é posicional, instantaneamente, quando a gente aceita Jesus, né? Já somos separados por Deus, para Deus, mas também ela é progressiva, ou seja, é a reação do homem, tem a questão da reação do homem, quanto a esta condição, ao que se pode chamar de santificação prática, existencial e progressiva, quando se encontram esse conceito, né, de santidade posicional e progressiva, nós pegamos ali no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de
Meyer Pillman. E também tem esse exemplo aqui, ó, quando você, esse autor, Gordon MacDonald, desse livro da capa amarela, Colocando Ordem no Seu Mundo Interior, ele conta um exemplo bastante interessante para ilustrar a respeito da santificação, que nós trouxemos para cá. Quando ele fala a respeito de comprar um grande terreno, e naquele terreno tem grandes pedras, e aí você, para preparar o terreno, você começa a tirar as grandes pedras. Depois que você tira as grandes pedras, aparecem pedras médias, você tira as médias. Quando tem as médias, tem outras menores, e depois das menores tem as pequenas, e depois daquelas pequenas ainda tem outras menores. Ou seja, esse processo de santidade é dia após dia um processo de nós irmos tirando essas pedrinhas que querem pisar, que querem nos machucar. Não é? Precisamos estar calçados, os pés calçados com o Evangelho da Paz. Né? É aparamento do soldado. Por quê? Porque se nós estivermos com os pés descalços, uma pedrinha pequena que seja, fere os nossos pés. Daí a necessidade de termos sensibilidade para se estar sempre sondando o interior, removendo as pedras indesejáveis com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Tem algumas versões de santidade, eu não vou me aprofundar aqui não, porque aí isso aqui é assunto de uma aula só. Mas tem algumas, na história da igreja tem algumas versões de santidade, não é? Tem a versão agustiniana, não é? Tem a versão da perfeição wesleyana, de John Wesley, a respeito da perfeição, não é? Que tem pontos positivos e pontos negativos. Também tem o movimento de santidade, o movimento holiness, né? E também tem o movimento pentecostal, que houve os processos de entendimento da santificação como justificação, como ato e depois como processo. Né? Tem o Wesley falou de uma segunda bênção, né? que é a ação do Espírito Santo e aí por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas os irmãos procurem estudar direitinho, não é? A respeito do assunto. Só para alguns detalhes aqui, por exemplo, na versão agostiniana diz assim, ó, Deus por sua graça é quem opera em nós tudo o que Ele quer por meio da sua graça. As características deles é humildade, atividade e transformação. Né? É uma nova outorga sobrenatural da vida divina, operando exclusivamente dentro dos limites da igreja por meio dos sacramentos. Aqui os sacramentos que ele fala, né, que é da comunhão e da penitência, que é o pensamento agostiniano, que tem muita relação com a Igreja Católica. Né? Também temos o perfeccionismo wesleyano, que ele trata de uma segunda bênção, né, um avançar gradual para um estado de piedade livre de motivações perniciosas. O que muito se critica no pensamento de Wesley, né, é que o homem ele se acha no estado de santidade completo e completamente livre da ação do pecado, né, que é uma coisa discutível. Né? E o movimento de santidade de Holiness, ele também parte por esse lado, mas também ele fala que o homem também é tendencioso a pecar, mas tem a ação do Espírito Santo e tem também a segunda bênção e por aí vai. E em termos gerais é isso. E no pentecostalismo, né, tem a ação da regeneração, da santificação que é feita por Deus, e depois também tem a ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como se fossem, digamos assim, 3 ações distintas do Espírito na vida do homem. Então, é mais ou menos por aí. Os irmãos que estiverem interessados, procurem esses 2 livros aí, ou outros livros que tratam desse assunto, que é muito importante e pertinente para a gente ver o conceito de santidade de acordo com os pensadores durante a história da igreja. Bom, santificação é uma obra imediata do Espírito Santo na alma dos crentes. Okay. É uma obra imediata do Espírito Santo, que é o ato, né, na hora que a gente se converte ali, purificando e limpando a sua natureza da poluição e impureza do pecado, renovando neles a imagem de Deus e, desta forma, capacitando-os, segundo um princípio de graça espiritual e habitual, a prestar obediência de acordo com os termos da nova aliança em virtude da vida e morte de Jesus Cristo. Tudo, claro, depende da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Esse aqui foi o conceito, o pensamento de John Owen, um líder puritano, não é?
bastante conhecido. E também temos aqui a santidade e a intimidade consagrada com Deus, relacional, termos de comunhão, certo? É em essência obedecer a Deus, viver com Deus, para Deus, imitar a Deus, observar sua lei, ficar do lado dele, contra o pecado, praticar justiça, realizar boas obras, seguir os ensinamentos de Cristo, seus exemplos, adorar a Deus em espírito, amar e servir a Deus e aos homens em reverência a Cristo. Então, tudo isso aí envolve santidade. Quer dizer, santidade é um modo de viver, na verdade. Não é? Muito bom. Então, nós já falamos da separação. Vamos aqui, sim, temos também aqui no final da lição, não é? Temos aqui as bênçãos que acompanham a salvação. Nós já falamos do exemplo de Asaf, né? Temos também o conselho de Malaquias, não é? Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram dele, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Ou seja, vale a pena servir ao Senhor. Esse aqui foi um alerta do profeta Malaquias, quando as pessoas diziam: rapaz, não adianta mais servir ao Senhor. Aí ele diz: não, presta atenção, há um memorial escrito diante do Senhor. Está tudo lá, eles são meus. Naquele dia, eles serão para mim naquele dia. É uma promessa do futuro. Às vezes a gente quer comer o prato sem estar preparado, né? Mas as bênçãos decorrentes da obediência, elas vêm, né? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles se tornam preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados, sabe para quê? Para o arrebatamento. Glória a Deus. Bom, então, a santidade tem princípios norteadores, né? O J. Packer fala, né, que a santidade significa um modo de vida centrado em Cristo. Cristo é a razão da nossa santidade, é o mover do Espírito que leva a queremos ser mais semelhantes a Ele, a obedecermos a Ele, a amarmos a Ele, a vivermos com Ele, a fazermos a vontade dEle, a imitarmos a Ele, né? A observância da palavra de Deus como caminho para o amor e o padrão batismal como a nossa vida de fé. Ou seja, quando nós nos batizamos, né, temos agora um novo modelo de vida, porque renunciamos ao mundo e agora vivemos uma nova vida por meio da fé. Agora tem algumas distorções em relação à santidade que nós precisamos alertar, não é? Nós já estamos nos aproximando do final da aula e precisamos também alertar os irmãos a respeito de distorções quanto ao conceito de santidade. Certo? Primeiro, a questão da mediação dos santos. Mediação dos santos significa o quê? Nos valermos, digamos assim, de homens santos, seja ele do passado remoto ou do passado mais recente, para serem e servirem de intercessor diante de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, aqueles homens de antigamente, né, que foram martirizados, né, que uma das características dos que são separados pelo processo, né, da religião, da igreja tradicional, processo de beatificação e de santificação, é que ele tenha sido martirizado ou tenha operado pelo menos 2 milagres. Então, aquele movimento de santos surgiu em virtude de alguns santos da igreja, alguns bispos da igreja, como Policarpo e como Inácio, que foram sacrificados, e de repente as pessoas começaram a correr, a buscar os seus túmulos, a oferecer orações, a fazer preces, e daqui a pouco aquilo ali se instituiu como uma prática, como um dogma religioso, e daqui a pouco se começou a venerar, e daqui a pouco começou-se a adorar, e aí começou esse caminho de mediação entre Deus e os homens por meio desses santos. Mas na verdade só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Certo? E também aqueles homens eram tipificados, passaram a ser tipificados, né, representados por meio de imagens, né, tanto os personagens bíblicos, né, como a cruz de Cristo, o próprio Cristo, né, e os demais santos, né, se
tornaram objeto de adoração, mas o segundo mandamento já diz que o homem não pode adorar as esculturas, a imagem de esculturas, porque isso é abominável ao Senhor. Muito bem. E uma outra questão, uma distorção da santidade, é o isolamento do mundo. Não é? Colossenses 2,20, e aí também é muito importante para nós, porque nós, enquanto Igreja do Senhor, também corremos esse perigo do rigor ascético, do isolamento, como se o isolamento das pessoas, não é? Aquela pessoa se converte e daqui a pouco, não falo com você não, porque você não é crente. Aí cria aquele ambiente de animosidade que não condiz com um cristão que ama a Deus. Jesus sentava no meio de publicanos e pecadores e comia e bebia com eles, e aí? Então esse rigor ascético que chama, né, é que complica a situação. Diz assim, ó, se pois estás, Paulo, Colossenses 2,20 diz assim, se pois estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, quanto às coisas do mundo, né, por que então vos carregam ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Com tais coisas como não toques, não proves, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo outro. A vida da pessoa é cercada mais de regras de não podes do que das coisas que se podem, né? Então, as quais coisas, todas elas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, claro, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não tem valor algum senão para satisfação da carne. Então, esse é um perigo que a gente precisa evitar, que é de levantar tantos muros que daqui a pouco a gente não consegue se comunicar com ninguém, certo? Também temos João 15, 19, João fala muito a respeito João ele fala muito da relação de Jesus com o mundo, né? Jesus veio ao mundo, né? Deus amou o mundo, são tantas relações, o mundo vos aborrece, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João ele teve essa sabedoria e essa orientação de Deus de enxergar esse mundo de uma tal maneira que ele conseguiu captar o papel de Jesus e da igreja, consequentemente, no meio desse mundo, né, como sal da terra e luz do mundo. Né? Não é interessante? Então, João 15, 19 fala a respeito desse assunto. Nós já estamos encerrando, viu, irmão? Já está chegando a hora, mas sem antes, nós queremos deixar isso aqui. Ainda um pouco e o mundo não me verá, pois não me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Aqui também João fala, em 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus não pediu, agora eu vou pegar João Ribeiro e vou separar ele para ele não ser contaminado com as coisas do mundo. Isso não existe. Não é? Isso não existe. Não é? Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Aqui. Olha aqui, olha o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que era cheia de dons, mas olha o que estava acontecendo. Geralmente se houve entre vós fornicação, e uma fornicação tal, que nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Tinha gente abusando, né, fazendo uso da mulher, claro, não era a mãe dele, mas da mulher que o pai dele tinha. Certo? E ele diz assim, vocês estão inchados e nem ao menos se entristecem por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Aí mais na frente ele diz assim, vós alimpai-vos, vocês não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que nós precisamos ter cuidado com as coisas que o mundo traz para dentro da igreja e a gente abraça
e a gente não repreende. É muito mais perigoso do que a gente se afastar daquelas pessoas que estão no mundo. E ele diz assim, ó, já por carta vos tenho escrito, eu já tinha falado uma vez, que não vos associeis com os que se prostituem. Não tenham parceria com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou seja, são aqueles que se prostituem, mas não é aqueles que prostituem que estão fora da igreja. Não, é aqueles que estão na igreja. Ele diz aqui, ó, isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Se a gente não pode se comunicar com o mundo, a gente não vai poder comprar, a gente não vai poder conversar, a gente não vai poder trabalhar, a gente não vai poder estudar. Por quê? Porque estamos nos isolando do mundo, já que essas pessoas fazem essas coisas. Mas não é que se trata desse tipo de relacionamento com esse tipo de pessoas, mas é com aqueles irmãos, aí ele diz agora, mas eu vos escrevo que não vos associeis, ó, com aquele que, dizendo-se irmão, ele diz que é irmão, ou ele é devasso, ou ele é avarento, ou ele é idólatra, ou ele é maldizente, ou ele é beberrão, ou ele é roubador. Com o tal, nem ainda comais. Mas Deus julga os que estão de fora. Por quê? Porque os de fora, Deus é quem vai julgar, não sou eu. Agora, os de dentro precisam ser chamados, corrigidos, de alguma forma, para que possam alcançar a correção. Certo? Muito bem, estamos encerrando já. Ó. Necessidade de salvar, necessidade da santidade. A santidade é um atributo essencial de Deus. Santidade denota um estado de pureza interna. Santidade é uma característica de todos os cristãos. Se não somos santos, a nossa profissão de fé em Cristo não tem valor. Não há dúvida que a essência da santidade é o amor. E a santidade não é uma conformidade mecânica com a lei, nem tampouco mera moralidade. O cristão ama a santidade e comparece perante Deus porque ele é santo em amor. Esse é o pensamento do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele também diz aqui nesse livro Avivamento que quando Deus estava revelando a sua bondade a Moisés, a primeira coisa a qual Moisés se conscientizou, além do poder de Deus, da força, da glória, foi da santidade de Deus. Ele caiu com o rosto em terra e adorou. Um pequeno movimento que começou lá em Oxford há 200 anos atrás, que chamaram, até apelidaram, digamos assim, pejorativamente, de Clube Santo, que foi formado por John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, e George Whitefield, aquele grande pregador inglês, né? Então, o que aconteceu? O nome que deram ao clube foi Clube Santo. Sim, a igreja cristã ainda é igreja cristã. Todavia, ela é muito indigna e pecaminosa, diz aqui John Wesley, Martin Lloyd Jones. As pessoas não estão prestando atenção aos mandamentos de Deus e a vida cristã como é apresentada no Novo Testamento. Isso está errado. Precisamos nos dedicar à santidade, precisamos nos purificar para que haja o quê? Mortificação dos membros que estão sobre a terra, não é? Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, estas são instruções de Paulo, e porque temos uma noção falsa sobre santificação e dizemos estamos olhando para o Senhor, assim nossa vida é inteiramente superficial. Não há somente carência de profundidade, mas também carência de santidade verdadeira e vital em nossa vida. Em todos os avivamentos houve indivíduos que, especialmente no começo, tiveram visões da santidade de Deus, da vileza do seu pecado, que mal sabiam o que podiam fazer consigo mesmo. Ou seja, irmãos, avivamento, um grande despertamento em uma comunidade, em uma nação, como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na África, como aconteceu nos tempos da igreja primitiva, só acontece quando eu olho para mim e vejo que eu estou toda errada. Aí eu procuro me consertar e aquilo ali ajuda a outro a se consertar e daqui a pouco tem um bocado de gente se consertando e daqui a pouco a santidade vai chegando. Não é? O grande movimento lá de avivamento no país de Gales no início do século XX, em 1904, se não me engano, não é? Com Evan Roberts, ele começou com ele lá, olhando as suas necessidades, buscando ao Senhor, e aquilo ali contagiou tanto de tal maneira que aconteceu durante 6 meses um avivamento tal que 100.000 almas se converteram. Fruto de quê? Da necessidade de renovação, do reconhecimento de que sou falho e agora buscando a santidade de Deus.
Muito bem, concluindo, irmãos, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se o mundo aborreceu a Jesus, também, se o mundo nos aborrece, muito mais aborreceu a Cristo. Então, qual é a minha relação que eu tenho com o mundo? O que é o mundo? É a sociedade. Então, são os princípios e os valores da sociedade, se eu estou abraçando ou se eu estou rejeitando, se eu estou aceitando ou se eu estou deixando para lá. Então, essa associação com os ímpios não implica em benefícios para ambas as partes. Fazer alianças com o ímpio, muitas vezes alguém sai perdendo, e muitas vezes é o cristão. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo e separado do mal, e devemos andar dignamente diante do Senhor, lhe agradando em tudo. Então, irmãos, essa é a lição de hoje. Que Deus abençoe você. Santidade é um modo de vida. Não se pode falar tão somente de santidade. A gente dá os pilares, as diretrizes, o pensamento de autores, o que é que a Bíblia fala a respeito de santidade, o que é que os estudiosos falam a respeito de santidade, mas a experiência, como diz o cantor Armando Filho, é pessoal. E por isso nós precisamos vivê-la intensamente. É uma experiência de avivamento, de transformação, de renovação, de graça, de unção, de alegria, do alto. E só isso só se consegue por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, de pureza, sabe? Quando você entra na presença de Deus e até as suas palavras você mede, você fica com aquele estado de alegria, de gozo, e isso aí vai renovando nossa vida, e aquilo que a gente fazia não faz mais, aquelas palavras que a gente falava não fala mais, não é, aqueles erros que a gente cometia não comete mais. Isso é tanto um ato de Deus na vida da gente, a partir da nossa salvação e até os dias de hoje, até Jesus voltar, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E aí só vai acontecer quando estivermos totalmente transformados em glória, em corpo glorioso, por meio da volta de Cristo. Deus abençoe a você, a sua família. Tenha uma semana abençoada, na paz do Senhor. Amanhã pela manhã, no domingo, nós temos 8 horas da manhã, uma lição bíblica da Escola Dominical. Amanhã estaremos estudando sobre as conquistas de Josué, a derrubada de Jericó, das muralhas de Jericó. Deus abençoe você ricamente e a sua família, na paz do Senhor. Até sábado, 4 horas da tarde, se assim o Senhor nos permitir.